A partir de agora, maçãs de ouro em cestos de prata, com o Bispo Cirino Ferro. Capítulo 14, versículo 1 de João. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vou ler mais uma vez. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por esse tempo, pela tua palavra, pela tua presença aqui, por este culto. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Precisamos de ti. A tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, seja revelada a todos nós. Edifica-nos, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma vez eu estava em Buenos Aires. Eu me lembrei disso quando eu comecei a preparar essa mensagem. E entrei num bar, não sei se era um bar, uma cafeteria, para tomar um café. E quando eu fui pagar o café, ali naquele caixa, cheio de cigarros e charutos e tudo que se vende numa cafeteria, pregado no vidro, estava esse versículo. Eu olhei e falei assim, caramba, como a palavra de Deus é forte. Quantas pessoas, se não arrancaram esse versículo, até hoje está lá, naquele bar, naquela cafeteria, pessoa que chega angustiada, perturbada, e lê esse texto, que aqui é um versículo que a gente está falando, mas que tem uma chave, uma implicação tão grande nas nossas vidas. Jesus estava aqui trazendo uma palavra de conforto, de fortalecimento da fé para os seus discípulos, devido a algumas situações anteriores que a gente vai referir agora. Mas esse texto em si, naquele momento deu vontade de fazer uma estampa, pôr numa camiseta. Pensei, eu vou estampar esse versículo numa camiseta. A gente tem que mostrar isso para o mundo. Olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus deu aqui uma possibilidade, um remédio extraordinário, poderosíssimo, que o mundo não tem, que médico nenhum tem, que psicólogo nenhum tem, que psiquiatra nenhum tem, só ele tem, a fé. E ele disse isto porque ele viveu isso. Ele mesmo disse, olha, no mundo, gente, vocês vão ter problema. No mundo, vocês vão passar por tribulações. Mas eu quero que vocês, ele usa essa mesma palavra, que vocês tenham ânimo. Porque eu venci o mundo. E eu venci o mundo não somente para mim, mas eu venci o mundo para os meus irmãos, para vocês também. Eu venci o mundo por vocês também. E em mim vocês têm essa vitória. E como que essa vitória vem? Essa vitória vem pela fé na minha palavra. Por isso que Jesus deu aqui este ensino sobre fé e falou assim, olha, se o seu coração, não deixe o seu coração ser contaminado, porque ele mesmo disse que do coração procede as fontes da vida. E é interessante que Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo, preste atenção, o que você mais guarda na tua vida? Mulheres é o brinco, né? O anel. Não é não? É ou não é? Carteira, o celular.
Casamento também, né? Guardar os filhos. Mas o sábio está dizendo que sobretudo, ou seja, qual é a coisa mais importante que você precisa guardar na tua vida? Guarda o coração. Por que muita gente hoje está perturbada? Por que muita gente hoje está agitada, deprimida, angustiada? Seu coração inquieto, impaciente. As pessoas andam preocupadíssimas, medrosas, cheias de temor, apavoradas. Na vida. Por que as pessoas estão dessa maneira? E aí buscam sim remédio, buscam sim autoajuda, e eu não sou contra isso, de forma nenhuma. Acredito que a alma da pessoa precisa ser curada, sim. Acredito nos traumas que podem ser trabalhados, nas emoções e tudo mais, mas nós precisamos entender a vitória que nós temos em Jesus Cristo através da fé, não é? Por isso que ele diz, a solução que ele deu foi crer, diz, em Deus. Creia em Deus, creia em mim. Nada é mais seguro, nada é mais firme, não tem nenhum rochedo mais confiável do que esta palavra. Creia. Creia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, do que tudo que você pede. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã um pouquinho, compartilhar com vocês nessa manhã um pouquinho. Esse texto tão pequeno, mas que fala tanto ao nosso coração. Jesus mesmo disse um pouquinho mais para frente, em João 16:33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu desconheço alguém que neste mundo que não passe por aflição, tendo dinheiro ou não, tendo bens ou não, sendo homem, sendo mulher, sendo criança, jovem, adolescente, velho. Eu desconheço alguém que não passe por aflição. Eu ouvi uma piada, não é bem uma piada, é mais uma conversa entre duas pessoas de idade, que um estava dizendo por outro assim: eu acordo cheio de dor, e ele falou assim: graças a Deus, porque a hora que acabar a dor é que você morreu. Velho sem dor é velho morto. E não é só velho não, jovem também, não é? As pessoas que tentaram viver sem dor na vida, começaram a tomar medicamentos fortíssimos, até mesmo para dormir. Tem gente famosa que acabou morrendo por causa disso, como Michael Jackson, né? Doses altíssimas de medicamento para dormir, e aí acabou não acordando nunca mais. E Jesus veio exatamente para dizer para você o seguinte: olha, é inevitável a dor, mas a dor não vai te matar, a dor não vai te dominar, a dor não vai te vencer, a dor não vai te derrotar. A dor só derrotaria você se ela fosse maior do que Deus. Ela é bem menor do que Deus. É por isso que nós estamos aqui de manhã. Deixamos as nossas casas, viemos aqui para que sermos fortalecidos na nossa fé. O que seria isso então que Jesus estava dizendo, turbar
que a outra tradução diz perturbar, agitar. Uma pessoa que neste mundo passa por dificuldades, ela fica agitada, ela movimenta de um lado para outro. Quando eu vou para minha casa, eu passo aqui numas bocas aí de drogas aí, e eu vejo pessoas que, lamentavelmente, dominadas pelas drogas, jovens, moças, meninos, rapazes, e eles põem um cobertor nas costas e andam de um lado para outro assim, agitado, como se eles tivessem um trabalho, parecendo um executivo que não pode parar. Mas é aquela pira que ele tem, aquela noia que ele tem, aquela agitação da alma dele que ele tem. E quando ele usa aquela droga, aquele crack, sei lá o que ele usa ali, ele anda de um lado para o outro. Talvez até mesmo para justificar aquela vida que ele tem, como se ele estivesse muito ocupado por causa da consciência dele, do peso da consciência dele. Agitado. O mundo, as notícias que a gente escuta neste mundo causam comoção interna tão fortes nas nossas vidas que tira a nossa paz, da nossa mente, da nossa alma, perturba a nossa tranquilidade. Quantos de nós conseguimos assistir um jornal à noite e dormir sem ficar pensando naquelas desgraças todas que a gente ouviu? É ou não é? Pelo menos, dificilmente você vai assistir um telejornal sem, ou mesmo uma imprensa escrita, ler um jornal escrito, sem ter notícia de morte. Não que não seja realidade, é realidade sim, existe, acontece. O amor tem se esfriado de fato no mundo inteiro, e isso acontece. Então a gente escuta isso, só que a nossa alma, o nosso espírito se inquieta, aquilo machuca a gente, uma notícia ruim machuca a gente, né? Volta e meia eu converso com o Paulo aí, ele me manda aqui umas informações das crianças. Quantas crianças sofrem tanto abuso, abandono? Machuca demais, isso machuca. Então, causa na gente uma inquietação, uma impaciência. Nós ficamos ansiosos. Pensamos, né? Eu penso nos meus netos, penso nas minhas próximas gerações, na sua geração. A gente pensa nos filhos, a gente pensa em tudo, ficamos perplexos com a falta de escrúpulos que tem no mundo hoje. Deixa a gente angustiado. Então Jesus falou, gente, tudo isso infelizmente, neste mundo a gente enfrenta. E ele o apóstolo João chegou a dizer que este mundo jaz no maligno. Essa é uma expressão que a gente usa para o controle da morte sobre uma pessoa. Quando você vai lá num túmulo aqui, jaz fulano de tal. A morte controlou, a morte dominou. Aqui jaz era. Já foi, já não está mais aqui, mas você está aqui, amém? A sua oportunidade está agora, amém? Então diga, eu não vou ser sucumbido pela dor deste mundo, não vou permitir a minha alma ser atolada na lama de dor deste mundo. Por quê? Porque eu tenho um Deus maior. Eu tenho um Jesus que venceu a morte, que venceu a dor por mim. Aliás, Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as minhas dores, as suas dores. E aliás, nós sempre pensamos que as nossas dores são maiores do que as dores dos outros. Mas eu quero dizer para você que sempre tem alguém que desceu
a um vale de dor mais profundo do que você desceu. Sempre tem alguém que experimentou uma dor maior do que a sua e saiu de lá em vitória. E você também, hoje, em nome de Jesus, vai ser fortalecido na sua fé e não vai deixar que seu coração, que você tem que guardar dessas notícias ruins, guardar dessas coisas que vêm perturbar a sua fé, roubar a sua fé, que vem causar em você esta ansiosidade, essa impaciência, e domine o seu coração. Quando você ouvir algo assim, sempre põe a Deus acima desta notícia. Sempre coloque a palavra de Deus acima. Tá bom, esse cara está dizendo isso, essa notícia aconteceu, mas a Bíblia diz assim. E eu vou acreditar no que a palavra de Deus diz. 3 coisas estavam perturbando os discípulos neste ponto aqui de João 14, e Jesus viu isto e precisava fortalecer a fé deles. 3 fatos chocantes tinham acontecido no discipulado de Jesus, e Jesus percebeu isso e viu que os discípulos estavam down, para baixo. E ele falou assim: gente, calma aí. É verdade isso tudo que vai acontecer, mas a palavra de Deus não foi destruída. Deus não deixou de estar no trono por causa disso. Essas coisas aconteceram, mas preste atenção. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. A primeira coisa que Jesus estava tratando aqui no coração dos discípulos é que ele havia anunciado e havia apontado que um dos discípulos o iria trair. Notícia gravíssima para o colegiado dos apóstolos. 12 homens que seguiam Jesus todos os dias, que viram os milagres de Jesus todos os dias, que dormia e andava com Jesus de um lado para o outro. Agora Jesus fala: ó, um de vocês vai me trair. Imagina você ali naquele lugar. Um traidor entre nós. Primeira foi um traidor. Agora vem uma outra bomba. O líder dos apóstolos iria negar a Jesus. Ah, não, Deus. Pedro falou assim: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue. Não vai ser uma vez não, 3 vezes ainda. Ah não, agora vamos deixar de mão desse negócio. Não, discipulado, não. Essa coisa de ser discípulo de Jesus, isso aí é balela. Se Pedro negou, agora vamos desmanchar esse discipulado, desmanchar a célula. Eu tinha um lá que era um dos melhores, que cuidava das ofertas da célula, que cuidava, foi o primeiro que me traiu. Agora eu tenho um outro, que é líder, que é o primeiro a falar, é proativo, é um cara dinâmico demais, é o primeiro a perguntar, é o primeiro a apanhar também. Vai negar o mestre? Imagina, seu líder. Negar o mestre. Que notícia, hein? Qual coração não fica perturbado com isso? Quando você escuta que um pastor teve um problema conjugal, um pastor, a gente escuta hoje até que pastor abandonou o púlpito para assumir uma identidade sexual que ele acha que ele tinha, que não era dele atual. Casar já com 5 filhos, deixa tudo.
Aí você olha e fala, igreja não existe. Isso é conversa fiada. Não tem verdade nisso não. O cara pregava casamento, pregava paternidade, pregava sobre fidelidade, sobre masculinidade, sobre sexualidade. Abandonou tudo para viver uma mentira que ele disse que era. Pastor, tinha uma família brilhante. Meu amigo, meu chefe, meu líder, tinha uma família brilhante. De repente, entrou a outra, ou o outro. Aí você fica assim, esse negócio é balela, não funciona. Não funciona. Aí entra Jesus dizendo para você o quê? Não fica perturbado com isso. Credes em Deus e credes também em mim. Isso está acima dessa notícia. Isso é maior do que essa notícia. Isso te faz vencer essa notícia. Ele não deu certo, mas olha para aqueles que deram certo, porque muitos deram certo. Nuvem de testemunha nós temos ao nosso derredor de pessoas que deram certo. E eu que tenho uma notícia para você, você também vai dar certo. Amém? Você também vai vencer. Você também tem o mesmo Deus. Esse Deus que nós temos que crer nele vai te levar a vencer também. Vai te levar a você passar por cima desta dor. Você não vai deixar ficar agitado. Não acredita em mais nada. Está igual os discípulos no caminho de Emaús. Isso eu não posso falar agora, que é a terceira notícia. Está igual os discípulos no caminho de Emaús. Não posso falar, desculpa. Não posso falar mais nada aqui, porque eu tinha um cara lá que é um tal de Judas, que era o tesoureiro da nossa turma, safado, ladrão, enfiava a mão na bolsa. E negou Jesus. Vendeu Jesus. Traiu Jesus. Esse não negou, esse traiu. Foi mais profundo. Ficou endemoniado. E tinha um outro ali, que era o nosso líder. O cara que mandava na turma. Era o Pedro, meu irmão, é o Pedro. Não era qualquer um, é o Pedro. Quando Jesus ressuscitou, ele diz assim, ó, vai e dizes a meus irmãos, e ele destaca um nome dos apóstolos, e a Pedro. Não era qualquer um, era o Pedrão. Fera, líder dos apóstolos, mais velho. Cara determinado, morreu por causa de Jesus. Ele negou, chorou, converteu, arrependeu. E aqui fica a lição: ainda que a gente negue, ainda que a gente por momento fracasse, saiba, querido, sempre há caminho de volta, sempre há arrependimento, sempre há oportunidade. Não deixa o diabo te acusar. Pedro negou Jesus 3 vezes, se arrependeu, chorou amargamente e voltou para Jesus. Quando Jesus perguntou para ele, você me ama, Pedro? Ele não foi lá correr, abraçar Jesus, ele ficou cabeça baixa. Senhor, tu sabes o tanto que eu te amo, não te amo como o Senhor merece, eu amo do tanto só assim. Então tá, vai cuidar dos meus rebanhos. A gente muitas vezes fica esperando amar Jesus assim, como o pai amou o filho, como o filho amou o pai. Isso vai acontecer um dia, mas por enquanto, querido, se não for menores um pouquinho, não tem problema. Continue firme. Deixa, o amor vai ser aperfeiçoado. O amor vai crescer na tua vida. Essa notícia pesou demais no coração dos discípulos. Os discípulos ficaram perturbados, os discípulos ficaram desanimados, os discípulos ficaram angustiados com essas 2 notícias. Aí Jesus vai falar, turma, é o seguinte, ó, estou indo embora. Ah, não. Essa não, Senhor. Judas pode trair, Pedro pode negar, mas o Senhor ir embora, aí acabou tudo. Aí não tem mais razão para existir esse tal de cristianismo. O Senhor vai nos abandonar? Deixei sogra, não é grande coisa, mas eu deixei.
deixei pai, deixei casa, deixei mãe, deixei tudo, Senhor, meus barcos lá, minhas redes, deixei tudo. E agora o Senhor me diz uma coisa, eu vou embora. Jesus falou: filhinhos, ainda por pouco, olha a apreensão dos discípulos, estou com vocês, convosco. Vocês vão me buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí, destruiu tudo, não é? Você imagina, 3 notícias dessa, para aqueles homens, sobraria fé? Alguém ficaria naquele discipulado? Um trai, o outro nega, e o dono do discipulado vai embora. E agora? Ele falou assim: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eles não entendiam nada, porque estavam, cabeça bloqueada naquele momento. Ele falou assim: eu vou enviar para vocês alguém que ele não vai estar só entre vocês, com vocês, ele vai estar em vocês. Eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar para vocês, fique tranquilo, na casa do meu pai tem muito lugar. Mas na verdade, ele não foi preparar lugar. Ele falou assim: eu entendo que ele quis dizer assim: eu vou vos preparar lugar. Eu vou preparar vocês para eu morar em vocês. Vocês são a minha morada. Na casa do Pai há muita morada. Faz assim com o dedo. Põe assim, ó. Aqui é uma delas. A casa do Pai. Você é a casa do Pai. A igreja é a casa do Pai. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ô Pai. Então, mediante notícias assim, Jesus precisava de pedir aos discípulos para guardar o seu coração. Não deixe que essas coisas que iriam acontecer pudessem te desanimar, mas pelo contrário. Aprenda que Jesus disse: crede em Deus e crede em mim. Então, voltando um pouquinho, ele diz assim: eu tenho vos dito estas coisas. Por que eu tenho vos dito estas coisas? Porque vocês vão passar por aflições. Mas aí ele entra: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho estudado a palavra de Deus, e eu quero dizer para você uma coisa muito forte. Tudo que Deus, Pai, fez através de Jesus, Ele quer fazer através de você. Isso não significa que você vai ser maior que Jesus, nem igual a Jesus. Mas se você crê em Jesus, maiores obras do que essas fará, diz a palavra de Deus. Tudo que Deus fez em Jesus, Ele quer fazer em você também. E já nos deu legalidade na cruz e nos ensinamentos de Jesus para que isso se tornasse realidade. Então, tudo que Ele fez através, tudo que Ele fez em Jesus, Ele também faz por nós. E tudo que Ele fez por Jesus, Ele também fez e faz por nós. Será? Deixa eu lhe dizer. Jesus falou assim: assim como, presta atenção, da mesma maneira que o Pai, assim como o Pai me enviou. Pronto, já tem uma comparação. Eu também envio vocês.
Mesma coisa. O mesmo amor, olha que coisa forte, que o Pai me amou, Ele também ama vocês. Você não acredita? Você não acredita. É difícil acreditar que Deus ama você do jeito que Ele amou Jesus. Mas é verdade, porque senão não tinha mandado o seu único filho. A prova disso é que Ele mandou o seu único filho. Se Deus não te amasse da mesma intensidade, da mesma forma, da mesma maneira que Ele amou Jesus, Ele não tinha enviado Jesus para morrer no meu e no seu lugar. O inocente pelos pecadores. E tem mais uma coisa ainda. E mais outras, mas eu quero falar mais uma. Jesus compartilhou, dividiu, cedeu o Pai dele para ser o nosso Pai. Pai de Jesus agora é o Pai nosso. Quando Ele ressuscitou, o que foi que Ele falou para Maria lá, para as mulheres? Vai lá e diga para os apóstolos, para os discípulos, que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Jesus pegou pecadores, transformou esses pecadores em servos. Depois Ele disse, já não vos chamo de servos, eu já chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe o que o seu amigo faz. Então vocês eram pecadores, eram servos, agora são meus amigos. E quando Jesus ressuscitou, vai lá e diga para quem? Para os meus irmãos. Irmãos, vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Foi por isso que Ele disse, para a gente ir fechando, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Preste atenção. Por isso que Ele pode ensinar isso com autoridade. Credes em Deus e crede também em mim. Quando você sair daqui, queridos, que você ver isso, alguma coisa parecida com o que você ouviu aqui na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, em qualquer situação, notícia, crede em Deus e crede em Jesus. Isso significa crer na palavra dEle, crer no poder dEle, crer no que Ele pode fazer, que Ele está acima de tudo e de todos, amém? Quando Ele disse, a minha paz eu te dou, essa era uma saudação muito comum e é até hoje, né? Se você for a Israel, você vai ver quando um judeu encontra com outro, ele saúda com, até dentro das igrejas evangélicas, essa prática também acontece, shalom, shalom, que é a palavra hebraica para paz. Quando em Números capítulo 6, da bênção de Abraão, na bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e termina com o quê? E te dê a shalom, a paz. Jesus disse assim, a minha shalom eu te dou. E que shalom era esta? A paz, ela não é que eu estou torcendo aqui o significado dela, não. Significa isto. É muito mais, eu já falei isso para vocês, do que quietude de espírito. Não existe paz sem alguns componentes para ela. E Jesus está me ensinando aqui, ele sabia que no Velho Testamento dizia sobre isso, em Lucas capítulo 10, versículo 5, ele fala, quando vocês entrarem numa casa, saúda com a paz, é a mesma coisa, compreendia, basicamente, tem mais coisa, mas em 3 coisas fundamentais, saúde física, corporal. É difícil alguém ter paz doente. Pode até ter, mas é difícil. Segundo ponto, felicidade perfeita. Não estou inventando isso não, gente.
Está na Bíblia, isso é o que significa a palavra no original. E a terceira coisa, a salvação trazida pelo Messias que você já tem, que é Jesus como Senhor e Salvador. Então essa é a paz dele. Antigamente eles não tinham essa parte, a salvação do Messias. Então Jesus agora fala assim, olha, eu vou dar para vocês a Shalom verdadeira, é a minha Shalom. Sabe qual é a minha Shalom? Você vai ter uma saúde abençoada, uma saúde legal, e você vai ter também felicidade. Perfeito, quando se fala em felicidade, fala em prosperidade, fala em relacionamentos, fala em paz na casa, em paz com os inimigos, tudo isso. E isso é felicidade. Como é que você tem felicidade se você está brigado com a sua mulher, se você está brigado com os seus filhos? Pode ter até prosperidade, mas não tem felicidade. E em terceiro lugar, agora Jesus complementa. Você tem a minha salvação, eu já morri no seu lugar. Já te perdoei. Então, queridos, se tem alguém aqui hoje que está passando por esse momento aí de sobrecarga, está cansado, está estressado, desconfiado, incrédulo, medroso, deprimido, perturbado, vou deixar com você um versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus não traz jugo sobre as nossas vidas. Jesus não traz fardo sobre a nossa vida. É leve, é suave. O fardo do mundo, as tensões que o mundo traz, as notícias que o mundo traz, os problemas, as aflições, isso gera um turbar do nosso coração. A gente fica angustiado, perturbado, sentimento machucado, amargurado. E aí nós temos que ter um antídoto, a fé que vence o mundo. Credes em Deus, credes também em mim.